estar aqui na casa do Senhor, incumbido dessa palavra do Senhor. Eu sei que Deus já falou comigo, já falou com você, a cada louvor aqui em nossos corações. Eu quero aqui agradecer a oportunidade ao pastor Anderson, a esposa, por nos ceder o altar, porque a gente sabe, o altar é muita responsabilidade. E eu tenho certeza que assim que ele tem um carinho muito grande, que a gente aprendeu a amar um ao outro, é recíproco esse carinho, porque a gente se sente acolhido pela igreja, a gente se sente abraçado pela igreja. Então, com todos os irmãos aqui, a gente aprendeu a amar, gostar de cada um de vocês, né? Agradeço aqui pela presença da Casa de Oração de Todos os Povos, agradeço pela minha esposa, meu filhão que está ali também junto ali. Então, agradeço por cada um de vocês, o Pepe, a esposa dele, por estar aqui. Eu tenho certeza que a vida de você aqui não foi em vão, porque Deus tem algo, tanto como Ele já falou sobre o meu coração. Com certeza que Ele vai continuar falando no seu. Daquele que prestou atenção desde o primeiro louvor, daquele que prestou atenção do testemunho, Deus está falando com você. Porque se tem uma coisa, Deus fala com você todo o tempo. Desde o seu levantar, a provisão que Ele te deu hoje, já foi uma resposta de Deus para aquilo que você pediu. Então a gente precisamos entender e estar sensíveis a esses sinais a qual Deus tem nos dado todos os dias. Amém, igreja? Abre sua Bíblia junto com a minha, em 1 Reis. Primeira Reis 19. Vamos a partir do verso 8. 1 Reis 19, 8. Amém, igreja? Amém. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna, passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que faz aqui, Elias? Igreja, pode se sentar em nome do Senhor Jesus? Irmãos, Elias, um grande profeta do Senhor. Vamos entender um pouquinho sobre a história de Elias. Elias é aquele que foi profetizar contra um rei que já estava fazendo idolatrias ao outro Deus. Ele casou-se com Jezabel e agora estão fazendo idolatria a outros deuses. Então Elias se posiciona contra um rei e diz ao rei Acabe que não haverá chuva segundo a sua palavra. Segundo a palavra dele, não haveria chuva naquela época. Só que Deus agora fala para Elias: Elias, vá para o riacho de Querite, que lá já tenho dado ordem aos fortes para que te alimente. Irmão, a voz que te chamou é ainda a mesma voz que te sustenta. Aleluia! Porque se tem uma coisa, Deus te chamou em algum momento da sua vida. E essa mesma voz que te sustenta. E essa mesma voz que vai te levar até o fim. Aleluia! Elias estava sofrendo. Mas mesmo assim ele foi com a palavra do Senhor. Depois de ter profetizado que não viria chuva sobre aquele lugar. Então Elias é acalentado pelo Senhor, o Deus de provisão, o Deus que faz os milagres impossíveis. Coloca ele no lugar de provisão. Mas entenda, não é para sempre esse lugar. Talvez você está no lugar de provisão e está achando que está confortável. Mas Deus vai fazer algo maior ainda na vida de Elias. Deus vai tirar Elias do riacho, porque ele se secou, porque não havia mais a provisão da água. Então Deus prepara uma viúva para continuar sustentando Elias. A palavra do Senhor vai dizer que quando Elias encontra
com essa mulher, com essa viúva, ele estava pegando lenhas para fazer a última refeição para ela e para o filho dela. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias fala para ela: prepara para mim primeiro. Segundo a palavra do Senhor, não faltará a farinha e nem o azeite na sua botija. Então aquela viúva faz conforme a palavra de Elias, conforme a palavra do Senhor. E sobre aquele lar não faltou a farinha e nem o azeite, segundo a palavra do profeta, até que veio a chuva. Então Elias estava sendo sustentado pela palavra do Senhor. Nós somos sustentados, guardados pela palavra dele. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Não tenha medo. Não tenha medo da perseguição. Não tenha medo daqueles que se levantam. Porque Jezabel estava em busca de Elias. O Senhor Acabe não se agradou da profecia a qual ele recebeu. Então, quando Elias volta novamente na presença de Acabe, diz para ele: traga os seus profetas de Baal, vamos subir ao monte, leve o povo de Israel, leve seus profetas. Então ali, Elias chama eles a um confronto. Então Elias, com autoridade e ousadia, chama aquele povo ao confronto. Glória a Jesus! Aqueles profetas de Baal são confrontados por Elias. Os 450 profetas são confrontados por Elias. Elias fala para ele: já que seu Deus é maior do que o meu, então prepare o boi, coloque sobre a lenha e orem ao Deus de vocês e peça que desça fogo do céu para consumi-lo. E os 450 homens oraram. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles oraram até meio-dia e nada aconteceu. Elias começa a confrontar eles. Eles começam a se cortar, oferecer sangue e nada aconteceu. Então Elias prepara o altar do Senhor. Então Elias coloca a lenha. Então Elias oferece o sacrifício, oferece o boi cortado, preparado. E quando Elias ora, o fogo desce. O fogo desce com sono no local. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Jezabel, quando fica sabendo que todos os seus profetas foram mortos por Elias, ela diz que daquele dia a vida de Elias não passaria. Então, nós chegamos nessa palavra onde Elias teve medo. Mesmo sustentado, mesmo com a palavra, ele teve medo. Ele temeu e vai se esconder dentro de uma caverna. E quantos de nós, quando estamos com medo, se escondemos? Quantos de nós, quando estamos com medo, fugimos da presença do Senhor, queremos ficar longe, distante dele, porque estamos com medo de alguma coisa? O medo nos paralisa. Os medos nos faz nós tomarmos outra direção. Os medos nos colocam em lugares onde Deus não está mais. Nós precisamos confiar. Não deixe que o medo te paralise. Elias teve medo. Entrou dentro da caverna. Mas mesmo assim, Deus ainda apareceu para ele. Houve o fogo, houve o terremoto, houve o vento forte, mas Deus não apareceu. Às vezes nós ficamos esperando Deus aparecer no barulho, como um trovão, como algo extraordinário, grande. Mas Deus tem o seu trabalho diferente. Por isso que muitas das vezes o Senhor fala: entre dentro do teu quarto, fecha a porta, eu quero falar contigo. Porque é no silêncio que você vai ouvir o sussurro de Deus. Então foi dessa forma que Elias ouviu Deus falar para ele novamente. Na mansidão, o sussurro do Senhor. E o sussurro do Senhor foi que trouxe uma nova direção para Elias. Foi que trouxe
ânimo para Elias. Foi o que deu nova direção para ele. Porque por mais que ele estava com medo, correndo de tudo, ele entendia que somente a voz do Senhor. Aquele que é direcionado por Deus sabe a importância de ouvir Deus falar. Aleluia. Nós somos movidos pela presença. Nós somos movidos pela direção de Deus. E quando não ouvimos Ele falar, nós nos perguntamos: cadê o Senhor? Cadê Deus? Será que Deus me abandonou? Onde está Deus? Nós começamos a nos questionar: será que eu estou fazendo algo errado? Nós começamos a nos questionar: cadê Deus? Elias teve medo, se escondeu. Quantos de nós nos escondemos? Quantos de nós recebemos algum convite, alguma coisa, e dizemos: não, hoje não. Hoje eu não vou, hoje eu não posso. Às vezes nós nos escondemos da presença do Senhor. Aquele que tinha o primeiro amor agora já não tem mais. Cadê o primeiro amor que te resgatou? Que você ouviu lá atrás a voz do Senhor sussurrando no seu ouvido. A voz do Senhor tocando no teu coração, colocando refrigério, colocando acalento. Por que você já não está ouvindo mais? Por que você já não está conseguindo mais ouvir a voz do Senhor? Será que o barulho está tão grande que está impedindo você de ouvir a voz do Senhor? Meu Deus! Será que os momentos de intimidade que você tinha, você já não tem mais? Por que será que não consigo mais ouvir a voz de Deus? Será que a intimidade que eu tinha, será que eu estou perseverante nela ainda? Será que eu estou fazendo algo para agradar a Deus? Porque quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, como pode ter certeza, Deus ainda está trabalhando. Os planos dele sobre a sua vida não mudou. A ausência da voz de Deus não quer dizer que Ele não está te vendo. Ele está olhando por você. Talvez você está num ambiente onde você não está conseguindo ouvir Ele. Talvez você está tão atarefado que está esquecendo de tirar esse momento para ouvir Ele. Talvez você já acorda correndo, vestindo a roupa e trabalhar. E chega a ser correndo para uma faculdade, para um curso, seja lá. Mas não tira o tempo para ouvir Deus. Nós precisamos tirar esse tempo. Porque se nós não tirarmos esse tempo para ouvir Deus, qual a direção que você vai tomar? Será que você vai tomar a direção do seu amigo, do seu vizinho, que vai te dizer: não, aquele negócio é bom. Eu te arrumei um trabalho que é melhor do que o que você está. Sai desse trabalho e vem para esse aqui é melhor, ganha mais. Você tem mais disponibilidade com a família. Mas será que é Deus abrindo a porta? Porque tem negócios que a gente faz que dá errado. Porque não esperou o tempo de Deus. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. O nosso tempo nunca vai ser o tempo de Deus. Para que ele seja o mesmo tempo, nós precisamos estar muito sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos estar alinhados com a vontade e o querer dele. Para que o mesmo querer do Senhor seja o meu. Porque se você dá seus passos de fé sem orientação do Senhor, daqui a pouquinho você vai ter que voltar atrás e recomeçar. Irmãos, não é vergonhoso recomeçar, não. Se precisa, o povo vai recomeçar. Se Deus quiser que recomece, vai ter que recomeçar. Vai ter que voltar, fazer tudo de novo. Porque se mudou alguma etapa, se fez algo que não é da vontade do Senhor, vai ter que voltar e recomeçar tudo de novo. Porque Deus é assim, Deus trabalha desse jeito. Volte e recomece. Mas volte e recomece na presença do Senhor. Volte e recomece orientado por Deus. É Deus que nos sustenta. A mesma palavra que te tirou é a mesma palavra que te sustenta e vai te levar até o fim. Não tem outra palavra. É essa palavra, é a palavra de Deus. É a mesma palavra que te tirou, te limpou, te colocou de pé, te sustenta. Não tem outra palavra, é a dele.
Então confie na palavra dele, somente na palavra dele. Mesmo que você esteja como Elias. Foi para a caverna, com medo, fugindo. Porque Elias estava fugindo de Jezabel, com medo de morrer. E ele foi o único profeta que sobrou. Teve medo. Quantos de nós tivemos medo e queremos parar? As perseguições são grandes e você quer parar com o seu ministério. Você quer parar. Você adora e acha que sua adoração está passando do teto. Você quer parar. Não, irmãos. Adoração não é para o homem. Entenda isso. Adoração não é para o homem, é para Deus. Todos nós adoramos em espírito e verdade para Deus. Nós falamos do amor de Deus porque Ele nos limpou. Ele nos deu a tua graça. Ele se alegra. E é para isso que Ele trouxe você aqui. Da mesma forma que nós fomos limpos, nós precisamos limpar aquele que está lá fora. Você precisa limpar aquele que está lá fora. No seu trabalho, na sua casa. Você tem que falar do amor de Deus para eles. Para que eles entendam. Porque muitos olham e falam que tanto isso, que tanta igreja, que tanto busca Deus, que tanto. Mas a hora que eles experimentar um pouquinho da porção que você tem, eles vão entender quem é. Por mais que tenha dificuldades, irmãos, é Deus que nos sustenta. Porque aqui, se eu perguntar aqui quem é que trabalha pela fé, aquele que não é CLT, que todos os dias tem que correr atrás do seu pão de cada dia, muitos aqui trabalham assim. E se não for Deus que provê, não tem como. A conta não fecha. A conta não fecha. Por isso que eu digo que na planilha de um crente ousado, precisa ter uma linha em branco, irmãos. A conta não vai fechar. E essa linha em branco, ela se chama milagre. É Deus que provê. Não tem outro jeito. É somente Ele que provê sobre nossas vidas. Creia nele, não tem outro jeito. Porque por mais que você esteja com medo, por mais que venha as crises, somente Deus pode sustentar. A mesma palavra que te tirou, a mesma palavra que te levantou no começo, é a mesma palavra. Mas somente Deus pode sustentar você. Somente Deus pode acalentar o teu coração, trazer de novo, trazer renovo e te dar uma nova direção. Deus é aquele que pode te dar uma nova direção. E Ele vai te sustentar até o fim. Elias vai passar a sua unção para Eliseu. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias não experimenta da morte. Elias é levado numa carruagem de céu. A mesma palavra que desde o começo esteve com Elias foi com ele até o fim. É a mesma palavra que te resgatou, ela vai com você até o fim. Há momentos que você fica perdido. Há momentos que você às vezes quer correr, quer fugir, porque já não está conseguindo mais ouvir a palavra do Senhor. Mas entenda, Ele ainda fala conosco. Ele ainda continua falando em seu coração. Glória a Deus. Como Ele está falando agora no seu coração. Dizendo, filho, esses projetos foi eu que coloquei, por que você enterrou? Filho, foi eu que te falei para fazer, faça. Quando nós temos a palavra de Deus, nós não vamos ter toda a provisão necessária para cumprir aquilo, não. Mas você tem a palavra. Agora você precisa de ousadia, você precisa de fé e confiar. É isso que é confiar na palavra de Deus. Se você tem uma palavra, confia. Deus falou para Elias, vai, confronta. Os 450 profetas de Baal confrontam. Elias sabia que ele ia ganhar? Talvez na cabeça dele, não. Mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma certeza. Então quando você tem uma palavra, você já tem
quem está com certeza, coloca no Glória profeta. a Deus. Então confia, porque se Deus deu a palavra, vai acontecer. Glória a Deus. Elias falou: não haverá chuva segundo a minha palavra. Não houve chuva. Não houve. Então entenda, quando nós temos a palavra do Senhor como sustento, como aquele que guarda a nossa vida, como a direção, somente vai na direção da palavra. Aleluia. Não vai contra a palavra do Senhor, não vai contra a voz do Senhor, É, Senhor. porque na calmaria, no sussurro, Deus fala conosco. É dessa forma que Ele fala conosco. Aleluia. Às vezes nós queremos uma manifestação muito extraordinária. Estamos esperando algo muito extraordinário que Deus faça. Mas Ele vem na calmaria, no sussurro, querendo falar com você para que você entenda que é a voz dele. Para que não gere dúvida nenhuma que é a voz dele falando com você. Então por isso, volte a ter intimidade com Deus. Glória a Se Deus. você está sem direção, volte a ter intimidade com Deus. Glória a Deus. Quer ter direção de Deus? Volte a ter intimidade com Ele. Você consagrava, não consagra mais. Tirava o período de oração, não tira mais. Volte a ter intimidade. É somente através da intimidade, do teu posicionamento com Cristo, que Ele vai voltar a falar com você. Glória a Ele Deus. precisa. Nós precisamos ouvir Ele. E Ele também quer falar com você. Deus é aquele que sente falta da gente, irmãos. Da mesma forma que você sente falta dele, Ele também sente falta de você. Ele também sente falta de você das madrugadas, de você tirar o período. Ele sente falta de você. Então, entenda, Deus vai te colocar em lugares. Deus vai te levar em lugares para falar com você. Às vezes vai te colocar num refúgio que você não está entendendo. Às vezes Ele abre uma porta para você entender que é Ele que está abrindo essa porta. Mas comece a obedecer a palavra de Deus. Porque aquele que obedece a palavra de Deus, quando fala, é a boca de Deus falando. Então entenda, se quer ser usado, ousado na presença de Deus, quer que as coisas caminhem na presença dele, quer que as coisas prosperem na tua casa, tem intimidade com Ele. Coloque-se na posição de servo, obediente, temente, porque assim era Elias, um profeta, obediente a Deus. É o seu posicionamento que determina o seu resultado. É o seu posicionamento em Cristo que vai determinar o resultado que você quer. Porque Ele é com fervor, é com alegria. Por mais que está doendo, é com alegria que nós servimos a Deus. É com alegria, com um sorriso no rosto. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que até mesmo quando jejuarmos, para que não desfaleça o nosso rosto. Então é com alegria, é com ousadia que nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nos entregar a Ele de todo o coração. Deixar Ele trabalhar na sua vida, deixar Ele trabalhar na tua casa. Nós temos mania de colocar algo na presença do Senhor, entregar algo para Ele cuidar. E daqui a um pouquinho, porque nós não estamos vendo o resultado, daqui a um pouquinho nós pegamos de volta. Iremos pegar de volta. Nós colocamos nossos filhos em oração na presença dEle. Nós colocamos nosso trabalho. Daqui a um pouquinho nada acontece. Deus não responde. Eu faço o que eu quero. Glória a Deus. Eu vou com a minha força, eu vou com o meu braço. Não. Se Deus não falou nada, é porque Ele está trabalhando. Calma. Tenha calma, espere o tempo de Deus. Porque se nós tentarmos acelerar o processo, nós vamos sair da presença do Senhor. Nós vamos sair do lugar a qual Ele preparou. Elias vai para o ribeiro de Querite, que lá eu já tenho dado ordem para os curvos de alimente. Glória a Deus. Então, quando
quando Deus fala para Elias ir para o ribeiro de Querite, se Elias não vai, ele ia receber a bênção dele? A bênção está lá. A bênção não está aqui. Então, quando nós temos uma direção de Deus, é porque a bênção já foi preparada e a bênção está lá. Aleluia. Então, quando você tem uma direção de Deus, vai de conta. Glória a Deus. Porque se Deus falou que está lá, é lá que você precisa ir. O sustento de Elias foi mantido por causa da obediência dele. Ele foi sustentado por Deus porque ele foi obediente. Ele teve obediência a Deus. Elias, acabou a água. Agora vá. Vou preparar uma viúva que vai te sustentar. E ela vai estar em tal lugar. Pode ir. Elias foi. E assim a provisão do sustento de Deus na vida de Elias foi acontecendo. Aleluia. Porque ele foi obediente. Ele não questionou, ele não murmurou, e muito menos deu um passo fora da orientação de Deus. Porque quando nós damos passos fora da orientação de Deus, nós vamos sair da bênção que ele preparou. Porque se Elias fica parado, ou se ele toma outra direção, ele não seria abençoado. Ele também teria falta de água e teria falta de provisão. Então, o mesmo Deus que chamou Elias foi o Deus que sustentou, foi o Deus que guardou, deu a provisão, colocou ele nos lugares altos. Irmãos, quem de nós aqui enfrentaria 450 pessoas, 450 profetas, e com a tua palavra teria ousadia e poder e confiança que Deus iria queimar tudo? Elias tinha uma palavra. Elias tinha a confiança que Deus estava com ele. Aleluia. Não deixe o medo parar você. Não deixe nenhuma palavra contrária, que nada venha tentar parar você. Mas confie. Se Deus te chamou, Ele tem projeto para você. O mesmo Deus que te chamou, Ele tem um propósito porque Ele te chamou. E o propósito de Deus só vai se cumprir com a missão a qual Ele tem te dado. Então existe um propósito de Deus sobre você. E se você não cumprir o propósito de Deus, como é que Ele vai te sustentar? Vai cumprindo o propósito e Deus vai te sustentando. Glória a Deus. Todos nós vamos chamar por algo bem maior do que aquilo que nós conseguimos ver. Aleluia. Se você olhar para trás e tentar ver sua vida, um pouquinho atrás, 5 anos, 10 anos, 20 anos, começa a lembrar de quem você era. Começa a ver onde você está. Começa a ver como Deus reestruturou a sua vida. Começa a ver o que Deus fez na sua família. Porque foi Deus que fez. Então seja grato a que Deus tem feito. E se você parou de ouvir a voz do Senhor, volte. Volte em intimidade. Volte a tirar tempo com Deus. Volte para um lugar onde você recebeu o primeiro amor. Volte para o seu quarto. Volte. Porque é nesse lugar que Deus fala conosco. Todos nós temos um cantinho onde a gente gosta. O silêncio. É o silêncio. Se desligue de tudo. Se desligue de tudo. Você precisa desligar de tudo. Até mesmo do celular. Desliga o celular, vai para o canto. Há momentos que nós precisamos ficar em silêncio. Porque tem muitos que oram. Acordam de manhã, a primeira coisa que faz é orar. Ora. Meio-dia está orando. De madrugada está orando. Está o tempo todo orando. E nada acontece. Mas aquela oração, Senhor, abençoa
abençoou meu dia, levantou. Cadê o segundo? Cadê os 10 segundos? Cadê os 30 segundos? Para respirar. Para esperar. Deus fala. Porque nós oramos colocando tudo que nós queremos. E o que Deus quer? Você ouve o que Deus quer? Porque oramos pedindo algo, colocando algo. Pedimos. Amém. Mas espere para ouvir a Deus. Espere um momento para ouvir o Senhor sussurrar no seu ouvido. Dizer para você, faça o projeto. Não faz. Eu não estou no negócio, não faz. Irmão, o não de Deus é protetor. A porta que Deus fecha, meu irmão, não tem que abrir com a sua força, não. Se Deus fechou, pode ter certeza que Ele abriu aqui do lado. Não abra a porta que Deus fechou, não abra. Não tente abrir com as suas forças. Mas se Deus abriu a porta, pode. Eu digo que estar com Deus é ter a segurança que quando você está na frente de um abismo, você pode pular. Porque Deus falou que vai te sustentar. Se Deus mandou fazer, faça. Porque Ele responsabiliza pela palavra dEle. Confia na palavra dEle. Tenha fé, mas confie na palavra dEle. Porque se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer, pode ter certeza. Pode ter certeza. A sua casa foi restaurada porque Deus fez. Você está de pé porque Deus te tirou de algum lugar que Deus nos tira do lamaçal do pecado, nos restaura, nos coloca de pé. E quando nós estamos limpos, nós queremos parar? Quando tudo está bom, nós queremos parar? Não. Continue. Continue caminhando, é uma forma de gratidão a Deus. Continue fazendo o seu melhor. Porque quando você faz o seu melhor, Deus trabalha. Agora não esmoreça, não se enfraqueça, não. Continue fazendo o seu melhor. Dando o seu melhor para Deus. Amém, igreja?